nome Judas, mas a localidade de onde vinha Judas. E isso nós vemos então lá em Josué capítulo 15, versículo 25, aponta de que Judas veio daquela região da Judéia, perto de Hebron, em uma cidade chamada Queriote Esrom, chamada Aldeia Murada. Então, quando nós olhamos aqui, poderíamos dizer que Judas foi um dos poucos, ou o único discípulo de Jesus que não era da Galileia, ele era da Judéia. Talvez por isso, Judas era o cara que você não vê ele aparecer muito nas cenas. Embora ele seja muito citado, ele pouco fala, porque diz os estudiosos que por ele ter essa descendência de uma aldeia diferente, talvez no grupo entre os 12, ele ficava meio de lado. Aí, ninguém aqui se animou em chamar os seus descendentes de Judas, e glorifica por não ter nenhum nesse nome. Alguém aqui sabe como é que se chama isso daqui? Se quiserem apagar essa luz aqui, pode. Ajuda alguém lá. Melhora. Na sexta-feira santa, no sábado de manhã, não é difícil você sair por aí. Isso, obrigado. E já de cara você encontra um boneco todo esfacelado, e você diz que eles estavam malhando. O Judas para nós pode ter várias faces. Tem o Judas histórico, mas também tem o Judas dessa época. Você pode pôr lá os políticos corruptos, você pode pôr lá as pessoas. Aí o Judas toma muitas faces, mas a princípio esse folclore de malhar o Judas era basicamente justamente pela ação e pela atitude que Judas teve ao trair Jesus. Além disso, além de ter o folclore de malhar Judas, além de termos esse folclore de simplesmente fazer um boneco e destruí-lo depois, como se estivéssemos vingando a Cristo, né? Porque ele traiu Cristo na sexta-feira, no sábado a gente está malhando Judas. Ainda existe, para você ver o quão danoso foi a ação e a atitude de Judas, existe um ditado: quando você vai informar alguém de um lugar que é muito, muito, muito longe e difícil de chegar, você diz que esse lugar é lá onde o Judas perdeu as botas. Esse ditado, essa expressão, ela não tem uma conotação de distância, porque Judas provavelmente naquela época não usava botas, usava sandálias. Essa expressão para nós poderíamos começar a aplicar já essa mensagem no nosso coração, queridos, falando de uma distância a que Judas foi de Jesus a ponto dele não mais poder voltar. Lá onde Judas perdeu as botas, é lá onde às vezes a gente vai indo e vai se afastando de Jesus a ponto de ficar tão longe. Todos os dias do amor, do cuidado, da salvação de Jesus Cristo na minha e na tua vida, não podemos deixar as oportunidades passar a ponto de cada passo que nós vamos estar indo mais longe de Jesus e mais perto das botas do Judas. Mais perto das botas do Judas. Quando, além de nós vermos isso, lá onde Judas perdeu as botas, os evangelhos, todos os evangelhos, lembram de Judas com uma insígnia: o traidor. Mateus, Marcos e Lucas fazem questão de dizer, quando fala dos 12 discípulos, quando Jesus chamou os 12 discípulos, o último nome sempre a ser citado é de Judas, e diz: Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Judas Iscariotes, que iria trair Jesus. As ações desse homem foram tão marcantes, mas elas não foram algo que estava predestinado. Porque às vezes a gente olha e diz assim: mas a Bíblia diz que era necessário que Jesus fosse traído. Se Judas não tivesse a opção de dizer: não, eu vou ficar firme com o meu mestre,
Nós podemos dizer que Judas não tinha culpa, porque se já estava predestinado de Judas, a pessoa do Judas trair a Jesus, não haveria culpa sobre ele. Poderíamos dizer, mas então Deus já designou esse coitado está perdido, esse miserável. Mas, quando nós olhamos, foi as ações de Judas, os avisos que Jesus foi dando na sua caminhada. Para você ter uma ideia, Jesus foi dando oportunidades para Judas em todo o tempo que caminhava com ele, de ele ir mudando o seu coração, dele ir deixando o Jesus mudar o seu coração, a ponto de em João capítulo 6, versículos 71 e 70 e 71, a Bíblia diz que Jesus diz assim: olha, eu vos escolhi a 12, no entanto, um de vós é um diabo. Porque às vezes se pensa que diabo é uma pessoa, não, diabo é um comportamento. Jesus diz assim: um de vós é um diabo. Versículo 71, em seguida, diz assim: e ele falava de Judas Iscariotes, que era o que estava para trair. A palavra diabo tem o sentido de alguém que é o caluniador, o acusador, o traidor, aquele que arma as ciladas. Jesus, em todo o tempo que ele está caminhando com os discípulos, ele está tentando alcançar o coração de Judas. E ele está andando entre os 12, vendo os milagres, percebendo Jesus curar, percebendo Jesus levantar paralíticos, dar vista aos cegos, percebendo Jesus fazer coisas extraordinárias. E Jesus, cada passo, Jesus dá uma sondada no coração dos 12, e ao dar uma sondada no coração dos 12, ele vai tratando isso aqui, isso ali. Ele trata o orgulho de uns, ele trata a soberba de outros, ele trata o desejo de exaltação de outros. Quando eles dizem: Senhor, qual de nós vai ser o maior? Ele começa a tratar aquilo. Mas nessa caminhada, Jesus, a cada passo, cada instante, nós vemos uma passagem onde Jesus diz assim: olha, um de vós há de me trair. Irmãos, nós estamos num grupo aqui, e Deus sabe como está o meu e o teu coração. Imagine, não vou pedir para você se colocar na pessoa do Judas, eu vou me colocar na pessoa dele, porque você vai dizer que é muito ruim se colocar olha só como ele ficou estigmatizado. Ninguém quer ficar na pele de Judas. Se eu falar: irmão, se coloque na pele de Judas, você já vai dizer: o pastor está me xingando. Mas eu vou me colocar na pele de Judas se eu estivesse entre aqueles 12, com o coração amargurado, decepcionado com Jesus, olhando para as coisas, interessado só no lucro que aquilo iria dar. E Jesus, ele já sabendo que iria trair Jesus, e Jesus está no meio dos 12, e Jesus, que sondava os corações, diz assim: olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu escolhi os 12, mas um de vós há de me trair. Jesus ia acendendo luzes na frente de Judas, dizendo: Judas, desperta, filho, eu estou sabendo o que você está pensando, eu estou sabendo o que você está sentindo, eu estou sabendo o que você está imaginando. Você pode estar no meio dos 12, que é um grupo pequeno, você pode estar no meio desses apóstolos e discípulos, que é um grupo pequeno, achando que você está aqui no nosso meio, ninguém está sabendo, mas eu estou conhecendo o teu coração, Judas. Eu sei que um de vós há de me trair. Jesus não exponha, ele não vai expor Judas, ele só diz: um de vós. Mas se eu me coloco no lugar de Judas, e Jesus diz assim: olha, um de vós há de me trair, e eu sei que sou eu que estou pensando nisso, eu digo: opa, é para mim. Você já esteve em alguma conversa assim, que a pessoa dá uma dica para você, que ela quer te dar uma patada, e ela dá uma palavrinha que você interpreta: é para mim? Às vezes nem é isso, às vezes é um recado terceirizado, mas você está ali ouvindo, as pessoas estão conversando, e daqui a pouco as pessoas dão uma deixa, uma palavrinha assim, que é para você entender. É o famoso chá de Simancol. Se você tomar ele, você percebe na hora. Jesus está andando com os discípulos, e ele diz: olha, um de vós há de me trair. E Judas vai insistindo com seu coração amargurado, Judas vai insistindo com seu coração interesseiro, oportunista, porque ele está andando no meio dos 12, e o milagre está acontecendo. Ele está andando no meio dos 12, e ele tem uma incumbência especial. Judas era especial, irmãos. Judas era especial, não especial porque Jesus distinguiu ele dos outros, mas ele tinha uma incumbência especial. Ele era o tesoureiro do grupo. Agora, se ele era o tesoureiro, é porque ele era a pessoa de confiança do grupo. Agora, quando nós olhamos, nós vemos que Judas, mesmo ele andando com Jesus,
mesmo ele sentando à mesa com Jesus, dormindo onde Jesus dormia, experimentando os milagres que Jesus fazia junto com os outros discípulos, ele tomou um posicionamento diferente dos outros 12. Judas é o único discípulo e apóstolo que você não vai encontrar ele chamando Jesus de Senhor na Bíblia. Você vê qualquer outro discípulo falando e conversando com Jesus, e quando eles vão conversar com o mestre, eles falam Senhor. Judas usa a palavra rabi, rabino, professor, porque para Judas, Jesus nunca foi Senhor. Ele foi o rabino que ensinava o povo, mas Senhor da vida dele, não. E aí eu aplico para mim e para você, meu irmão, oxalá que Jesus seja Senhor da nossa vida, porque Jesus morreu na cruz para ser Salvador e Senhor da nossa vida. Se ele for só o rabino, só aquele que inspira o pastor Divo, inspira o Wagner, inspira aqueles que vão pregar aqui para ensinar a palavra em nome dele aqui, e você só o ter como um professor, ele não veio para ser professor tem bastante, rabinos tem bastante, ele veio para ser Salvador e Senhor da nossa vida. Nós precisamos olhar para Jesus como o Senhor. Judas não conseguia. Você vai olhar para a Bíblia, pode ver toda vez que Judas falava alguma coisa, e pouco ele falou, ele nunca olhou para Jesus e disse Senhor. Ele nunca encarou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, portanto ele nunca conseguiu submeter a sua vida a Jesus, porque nós não conseguimos submeter a nossa vida a alguém que não aceitamos como Senhor da nossa vida. Por isso que nós, quando oramos com alguém, batizando-se, aceitando Jesus, nós declaramos que ela está aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque nós precisamos aceitar o Senhor como o Senhor da nossa vida. Salvador é bom demais, irmãos. Quem não precisa de um Salvador nesse mundo perdido? Nós precisamos. Agora, quando Jesus diz assim, eu não quero ser só Salvador, eu não quero só te tirar das encrencas, eu não quero só livrar você dos perigos, eu não quero só te dar alegria, restaurar a tua vida, eu quero guiar a tua vida. E para guiar a tua vida, eu preciso ser Senhor da tua vida. Eu preciso ter a autoridade. A Melinha falou aqui sobre as mulheres, os homens têm a autoridade sobre as mulheres. Junto com isso, faça um adendo, coloque uma palavrinha junto, responsabilidade sobre as esposas. Jesus assumiu a responsabilidade sobre a igreja, ele tomou o pecado da igreja sobre ele, mas não só o pecado ele queria tomar como responsabilidade, mas ele queria ter autoridade sobre a igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Ele é Senhor da nossa vida. Judas não conseguia ver Jesus como Senhor. Eu não sei como você tem visto Jesus na tua vida, se tem sido um professor, um rabino, um rabi, mas ele não veio para isso. Tem um hino antigo nosso que nós cantamos, que nem bíblico ele é, porque ele diz assim, ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Jesus não veio para ser mártir, ele veio para ser Senhor e Salvador da nossa vida. É que quando botamos um violão, uma guitarra, uma bateria, tudo fica legal. Mas Jesus não veio para ser mártir da paz, ele veio para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Judas não conseguia olhar para Jesus como seu Senhor. Para Judas, Jesus era o rabi. A única vez que vemos Judas se posicionando, ficando indignado com uma situação, não é para defender Jesus, não é para se aproximar de Jesus, não é para alimentar seu relacionamento com Jesus. É o dia que lá em João capítulo 12 você encontra o dia que Jesus lá em Betânia, antes de ser crucificado, vem uma mulher por trás dele, unge a Jesus, derrama todo aquele perfume, e Judas indignado diz assim, por que tanto desperdício? Poderias pegar, vender todo esse perfume e dar aos pobres. Diz, uau, que boa intenção de Judas. João desmascara Judas no versículo seguinte e diz, e ele disse isso não porque ele se importasse com os pobres, mas porque ele era ladrão, tinha o dinheiro, a bolsa do dinheiro, e ele metia a mão no dinheiro que tinha naquela bolsa. Por isso ele falou, que desperdício, que tal vender e pôr tudo aqui, ó. Única vez que Judas se posiciona foi para algo que lhe interessava, algo que era do seu interesse egoísta. E aí nós vemos que passando desse momento, nós vemos Jesus olha para aquela situação, vê Judas se posicionando, e a Bíblia diz que Jesus diz assim, deixa ela fez boa coisa para comigo.
Jesus nem repreendeu muito a Judas. Jesus diz assim: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Ela está me preparando para o sepultamento. Irmãos, ali foi a última gota d'água de Judas caminhar com Jesus. Porque diz o texto, quando nós olhamos a palavra lá em Mateus, depois dessa passagem, a Bíblia diz em seguida que Judas se levantou daquela reunião, foi conversar com os judeus de como ele faria para trair Jesus. Irmãos, quando eu olho isso, eu vejo que Judas, ele tinha algo no coração dele, mas não era servir a Jesus, era ser servido por Jesus. Irmãos, a igreja é algo maravilhoso, mas nós fomos chamados a servir e ser servidos. Nós somos garçons e nós somos aqueles que consomem da mesa, nós somos aqueles que ajudam a servir a mesa. Judas, quando nós olhamos, ele foi alguém que, quando Jesus dá aquela repreendida nele, quando Jesus diz: olha, deixe ela, e quando Jesus anuncia para ele: olha, ela fez algo para o meu sepultamento, imagino eu que na mente de Judas estava torcendo para que assim não fosse, porque Judas só embarcou no barco com Jesus, de ser discípulo de Jesus, porque os iscariotes, quando a gente vai ler a história dos iscariotes, eles eram meio que um grupo que desejava tomar à força o reinado da mão de César, para que os judeus voltassem a ter o domínio, e os iscariotes queriam tomar essa frente. E quando ele vê Jesus fazendo milagres no início, ele fica maravilhado. É esse que nós vamos ungir como rei, vai derrubar César do trono. É esse que nós vamos ver ele chegando, fazer com que César desça do trono, e nós como judeus vamos assumir. Agora, quando Jesus declara ali, dizendo: olha, ela fez boa coisa para comigo, ela me preparou para o sepultamento, ele diz: deu, para mim chega. Não tem lucro, não tem glória, tem cruz, tem morte. Para mim, eu vou continuar correndo atrás daquilo que eu sempre corri enquanto eu andava com ele. Irmão, eu não sei atrás do que você tem corrido quando você anda com Jesus, mas Judas andava correndo atrás de dinheiro. E quando ele andava correndo atrás de dinheiro, quando Jesus diz: olha, eu vou morrer, como diz as Escrituras, ela me preparou para a morte, como diz as Escrituras, não a incomodais. Ele pensa consigo, penso eu que ele pensou consigo: já que vai estancar o meu lucro aqui, eu vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, correr atrás de dinheiro, vou ver quem paga mais. Já que ele tem que morrer, que seja pela minha mão. Se ele precisa ser traído, que seja eu que vá lucrar com alguma coisa. E diz o texto que ele sai e vai, diz assim no versículo 26, no Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, Mateus 26, 14 a 16, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: o que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. Repete comigo: 30 moedas de prata. Isso. E daí diz o versículo 16: e desde então buscava ele uma oportunidade para o entregar. Alguém aqui sabe quanto valeria hoje 30 moedas de prata? Alguém aqui tem ideia? Vamos lá. 30 moedas de prata. Ela pesava em torno de 11 ou 15 gramas cada moeda. Então, se nós temos 30 moedas, se nós pegarmos aqui 30 moedas a 11 gramas, nós temos 330 gramas. Se nós pegarmos 30 moedas a 15 gramas, nós teremos 450 gramas de prata. Não é ouro, é prata. A grama do ouro hoje, segundo um vendedor e comprador de ouro e prata do Rio de Janeiro, de uma loja, é R$ 2,80 o grama. O grama da prata. O peso da grama da prata é R$ 2,80. Então nós temos em cada moeda de 11 gramas,
R$30,80. Se essa moeda pesa 15 gramas, vezes o 2,80, nós teríamos então 30 moedas de R$42 cada uma. Pensemos que nessas 30 moedas de 11 gramas, vendidas a este valor, 330 gramas, Judas teria lucrado naquele dia, R$924. O máximo dessas moedas de Judas, 450 gramas, ele teria lucrado naquele dia, um total de R$1.260. Se você diz, Judas tem que malhar mesmo, na próxima vez eu vou estar lá para dar uma paulada no Judas, como pode malhar, como pode vender a Jesus por um preço tão barato? Põe a mão no ombro do teu irmão, por favor, só um pouquinho assim. Diz assim, agora prepare para ouvir o que vem. Irmão, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Nós não vendemos Jesus por moedas, mas quando nós mentimos, nós estamos vendendo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós não podemos mentir. A palavra diz que nós somos filhos do diabo se nós mentimos. Quando nós escolhemos deliberadamente um pecado, sabendo na palavra que aquilo vai nos afastar de Jesus, tirando-nos daqui de perto de Jesus, mais perto das botas, quando nós fazemos isso, nós estamos vendendo Jesus, e talvez nós estamos vendendo muitas vezes Jesus por um valor menor do que esse aqui. Às vezes é um site pornográfico, às vezes é um adultériozinho que não dá nada, às vezes é uma mentirinha que não dá nada, às vezes é um negócio que eu vou levando com a barriga, eu não vou consertar, é uma briga com a família, é uma briga com os pais, é uma briga com os filhos, que custaria bem mais barato para consertar, mas nós estamos vendendo Jesus em troca disso. E nós dizemos, Judas, como pode vender Jesus por 30 moedas, por um valor tão baixo? Mas muitas vezes durante a semana nós vendemos Jesus por mixaria, centavos no mundo espiritual, a troca de coisas que não valem nada. Você sabia, já falei isso aqui várias vezes, que os portugueses, quando chegaram no Brasil, encontraram os índios cheios de ouro, carregados de ouro. E os portugueses, quando atracam aqui no Brasil, e eles entram e vê aquilo, eles chegam e oferecem aos índios as quinquilharias, oferecem as bijuterias, coisas que brilhavam aos olhos dos índios, e trocaram com os índios as quinquilharias que eles tinham pelo ouro que o índio tinha, porque o índio não sabia o valor do que ele tinha, ele optou por ficar com as quinquilharias. Às vezes nós não sabemos o valor da cruz, não sabemos o valor da salvação, e porque não sabemos o valor e o preço da salvação, nós trocamos por quinquilharias que Satanás oferece para nós dia após dia durante a semana. Então muitas vezes não era Judas que tinha que estar levando paulada no sábado de aleluia, somos nós. Somos nós quando trocamos Jesus por coisas banais, quando abandonamos a caminhada com Cristo por coisas banais, somos nós que deveríamos estar levando. Agora, se Judas vendeu por algo tão pouco, eu pergunto para você, irmão, isso tem acontecido contigo? Às vezes, de repente você diz, pastor, mas eu não queria, mas às vezes acontece. Deixa eu dizer para você, enquanto você está vivo, ainda há esperança. Fala isso para o teu irmão que está ao teu lado, enquanto está vivo, ainda tem esperança, meu irmão. Judas foi indo, Judas foi enganando, Judas foi roubando da bolsa, Jesus só olhando, irmãos, pensa num olhar que é capaz de encontrar tudo. A Bíblia diz em Apocalipse que são 7 olhos como chama de fogo, capaz de sondar o mais profundo do coração do homem, ao ponto da Bíblia dizer que quando sentarmos diante de Deus, Ele julgará nos homens as suas ações e os seus pensamentos. As ações eu entendo porque é o que eu pratico, mas os meus pensamentos eu estou no subjetivo, só eu sei. E a Bíblia diz que eu vou sentar diante do Senhor e Ele vai dizer, você pensou isso, camarada? Senhor, mas pensou, quer que eu passe aqui uma telona para você lembrar disso? Quer que eu faça um raio-x da tua memória? Pensa num olhar capaz de olhar para cada um de nós e sondar o profundo e o escondido, a ponto da Bíblia dizer que não só Ele, mas a palavra que Ele deixou para nós é capaz de discernir entre juntas e medulas. E esse Jesus, sabendo de quem era Judas, sabendo o que ele tensionava no seu coração fazer, vai dando oportunidades para Judas, que Judas mude de vida.
Não precisava ser Judas. Não precisava ser ele chegar e ofertar. Você percebe nesse texto de Mateus 26, do 14 ao 16, que ele chega para os fariseus e diz: o que vocês querem me dar? Irmãos, quando você tem algo de valor, é você que põe o preço. Mas que valor Jesus tinha para Judas? Então ele chega e diz assim: quanto vocês querem me dar? Eu entrego ele. Quanto vocês querem me dar? E a Bíblia diz: e eles escolheram o preço, 30 moedas. 30 tá bom, concordo com vocês. E foi procurar um jeito de trair Jesus. Quanto vale Jesus para você? Qual é o valor que tem Jesus na tua vida? Qual é o valor que Jesus tem pelo que ele tem feito, pelo que ele tem mudado, tem transformado na sua vida? Para Judas, Jesus não valia muita coisa. Porque quando você tem algo que não vale muita coisa, a pessoa quer vender: dê o quanto você quiser. Já fizeram isso com você? Quanto você quer? Dá quanto você quiser. Foi isso que Judas diz ali em Mateus capítulo 26, diz assim: olha, ele disse: o que me quereis dar? E eu vou lhe entregar ele. Perceba que no coração do Judas, para Judas, Jesus era uma marionete que ele não podia mais usar, e já que não podia mais usar, era descartável. Irmão, que Jesus seja precioso na tua vida, que Jesus seja precioso no teu dia a dia, que Jesus seja precioso no teu andar, que Jesus seja precioso na forma de você se comunicar com as pessoas, que as pessoas percebam a preciosidade de Cristo na tua vida. Aí, nós vemos Jesus dando os avisos para Judas, e eu quero ir aí. Mateus 26, do 20 ao 21 diz assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 11, e quando eles comiam, disse: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que ele não houvesse nascido. Irmãos, o cara, quando não quer saber nada de Jesus, ele é cara de pau. Cara de pau de imagem. É com ele o negócio. Jesus está tratando no fundo, ele sabe que é com ele. Aí diz o texto do versículo adiante, quando nós olhamos ali em Mateus 26, versículo 25, eu acho, o meu texto está corrido, que diz assim: e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Tem tanta gente que pode ser a Maria? Porque Judas era cara de pau demais. Irmãos, nós não podemos ser cristão cara de pau, sabia? O óleo que Jesus derrama sobre nós é o óleo da unção, não é o óleo da peroba. Nós não podemos ser cristãos cara de pau de fazer de conta que não está acontecendo nada, que não sou eu que estou fazendo, que não sou eu que estou falando, que não sou eu que estou praticando, que não sou eu que estou fazendo isso, que a palavra diz: não faça assim. Judas diz assim: acaso sou eu, Senhor? Jesus, ele é cortês. Jesus, ele não age com grosseria com Judas, e ele vai só levando Judas na banha-maria. Os que caçam rã aí sabem disso. Você não cozinha rã direto, né? Na banha-maria, né? Porque a rã, se você pôr ela na água quente direto, o que ela faz lá? Ela pula, né? Aí, quando você põe na banha-maria, começa a esquentar devagarinho, ela nem percebe. Quando ela vê, ela está cozida. Tem irmão que Jesus está cozinhando na banho-maria, ele vai estar percebendo. E que se Jesus vai dando sinal para ele, vai dando sinal para ela, ele vai dizendo: olha, é isso, é assim, está acontecendo. Não está. Tudo bem? Tudo bem. Irmãos, para nós cola, para Jesus não. Judas tem a cara de pau quando Jesus diz assim: gente, um de vós vai me trair. E eu vou dizer uma coisa: ai daquele que vai me trair. Jesus, olha o peso que Jesus põe nessa traição. Jesus está dizendo que o suicídio seria melhor que trair. Jesus está dizendo que era melhor ele não ter nascido. E ele diz: aquele que fizer com que aconteça isso, era melhor nem ter nascido. Em outro lugar, Jesus diz: aquele que escandalizar-se de mim e aquele que escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor que ponha uma pedra no pescoço, lance-se no mar. Jesus está dizendo o peso disso aqui, porque quantos de nós aqui concordamos que o suicídio é um pecadinho complicado?
Só a graça e a misericórdia divina para dizer assim, não está perdido, não está perdido. Não cabe a nós ter o martelo do juízo batê-lo. Mas é algo complicado. E Jesus está dizendo para esse cara, é melhor você não ter nascido. Judas está escutando isso no meio do povo. Fala para o irmão que está do teu lado, você está no meio do povo. Irmão, nós escutamos juntos. Apanhei a madrugada toda, não tinha graça se não viesse para cá hoje. Mas quando o pessoal falou, pastor, eu vi o tema da tua mensagem, hoje você vai bater, não, irmão, eu quero mostrar a misericórdia de Jesus. Quanto que é possível uma pessoa ir tão longe de Jesus e Jesus ainda ficar tentando trazê-la de volta, tentando atraí-la de volta, tentando trazê-la à sua presença. Marcos capítulo 14, 17 e 18, Jesus diz assim, é chegada a tarde, foi com os 12, e quando estava sentado a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Lucas 22, 20 a 23, diz assim, semelhantemente ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão daquele que me trai está comigo na mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele é traído. E começaram a perguntar-se entre si qual deles seriam o que havia de fazer isso. Eu vejo nesses textos, irmãos, Jesus acendendo luzes para Judas. Judas, desperta, Judas. Eu estou sabendo, cara. Muda de vida, se arrepende. Provérbios 28, 13 diz que aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus vai acendendo nas conversas que ele vai tendo com seus apóstolos. Ele não vai apontar o dedo e dizer, Judas, gente, está vendo Judas? Vocês não sabem não, mas eu sei. Está pensando em me trair. Jesus vai só acendendo luz no meio deles. Não era para os outros era uma informação, para Judas era um alerta no seu coração. Para os outros era uma informação, mas para Judas aquilo era uma sinalização. Judas, muda a tua rota, Judas. Aí, seguimos, e vemos então, que Jesus vai fazer algo extraordinário, a última tentativa de Jesus, para trazer Judas para perto dele. Irmãos, eu confesso que eu estou há 10 anos no ministério, há uns 15 convertido. Várias vezes eu li, algumas vezes preguei sobre esse texto, mas nunca esse texto tinha clareado para mim nessa direção quanto clareou essa madrugada. O lava-pés não foi um ensinamento de humildade, embora possa ser ensinado assim e tenha uma aplicação sim. O lava-pés foi um artifício que Jesus usou no meio de todos eles para fazer com que Judas se despertasse do que estava no seu coração e ele pudesse entender que ele era um dos 12, ele não precisava estar isolado. Jesus amava-o até aquele momento, ele podia mudar. Eu vou caminhar por esse texto com você no capítulo 13 de João capítulo 13. O lava-pés, eu quero que você acompanhe comigo com esse olhar. O lava-pés foi ali uma instrução de humildade, pastor? Foi. O lava-pés foi uma instrução de como devemos agir em humildade? Foi. Mas o lava-pés você vai ver que tinha nuances de Jesus. Sinais, Jesus ia ligando sinais a cada alguns versículos que ia dando, ele ia dando alguns sinais para Judas, para que Judas se despertasse e ele pudesse ver, oh, puxa vida, se Jesus está lavando os meus pés, se ele está me contando com um dos 12, eu não posso fazer o que eu estou pensando fazer. Aí diz o texto, versículo 1, para você ter uma ideia de que Jesus, mesmo sabendo dos nossos pecados, ele nos ama até o fim. Repete comigo, Jesus me ama até o fim. Tenha isso no teu coração, irmão. Se você pisar na bola com tua esposa, caixão para você. Pisou na bola com teu marido, caixão para você. Pisou na bola com as pessoas, e quando eu falo caixão, eu estou dizendo que as pessoas são implacáveis nas suas condenações, na sua forma de juízo. Jesus, sabendo o que estava para acontecer, Jesus olhava e amava Judas. Não era um amor falso.
Jesus não é hipócrita, amém? Como pode alguém que não é hipócrita, lá no horto, quando ele está no escuro orando, e Judas chega com os fariseus, com paus e tudo mais, e dá um beijo no rosto de Jesus, Jesus pega na mão de Judas e diz: amigo, a que vieste? Jesus não é hipócrita, e ele tinha no coração a vontade de trazer Judas de volta para os 12. Agora olha lá, o versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, Jesus não desiste de você. Tem uma música que diz: ele não desiste de você. Não importa se a mãe desiste, se o pai desiste, todo mundo pode desistir. Jesus não desiste de mim e de você. Diz o texto: tendo ele amado os seus, amou-os até o fim. Agora olha a sequência. Versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Olha aqui para mim. Satanás venceu a batalha para conquistar o coração de Judas. Não porque Jesus perdeu, mas porque Judas não tomou posse da vitória que Jesus tinha para ele. Satanás venceu a batalha de se apossar do coração de Judas. Jesus o tempo todo tentando ganhar o coração de Judas, tentando trazer Judas. Se você olha para a palavra, você vai ver que Jesus se importa com o todo, com o corpo, com o todo, nossos olhos. A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo é santo. Mas há um provérbio que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Porque se Jesus tiver o teu coração, o teu olhar vai ser reto, o teu falar vai ser reto, o teu agir vai ser reto. Mas se Jesus não tiver o teu coração, for só uma capa de religiosidade, o teu olhar vai ser impuro, o teu falar vai ser indecente, a tua forma de proceder não vai agradar ao Senhor. Então diz o texto que o diabo se apossou do coração de Judas. Agora, olha lá comigo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído, e que havia saído de Deus e para Deus voltaria, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. Jesus está dizendo que você vai entender depois, Pedro, que todo mundo tem uma oportunidade. Você vai entender depois, Pedro, que vai chegar a tua hora também de eu restaurar você. Mas essa é a oportunidade de Judas. Essa é a oportunidade daquele que ali naquele momento precisava ser restaurado. Jesus diz: Pedro, você não está entendendo nada. Os outros provavelmente também não estavam, só não tiveram coragem de falar. Mas eu fico imaginando Jesus se acrocando, não sei se você usa essa expressão. Jesus se agachando diante de Judas, tirando as suas sandálias, começando a lavar os pés de Judas. Judas com o coração em fel, odioso, louco para sair dali, pensando nas 30 moedas, e Jesus lavando os pés dele. Agora olha só como Jesus vai dando sinais para Judas, para que ele, e eu quero chamar aqui de, nesse texto, a primeira chance que Jesus dá a Judas, para que ele voltasse atrás. Diz ali no versículo 10 e 11, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus diz assim: olha,
Aqueles que já foram lavados não necessitam lavar outra coisa senão os pés, porque Pedro era 8 ou 80, quando Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, ele diz, então lava a cabeça, o braço, o pé, Senhor, lava tudo. E Jesus diz assim, não precisa lavar aqueles que já estão lavados, vós já estáis lavados pela palavra, mas não todos. Se eu sou Judas, opa, está me dando uma indireta aí. Primeiro sinal que Jesus dá, sendo Judas, eu ainda continuo acreditando que dá tempo. Eu ainda continuo acreditando que é possível você voltar. Aí nós vemos do versículo 12 ao 17, Jesus recapitula o que é o sentido correto de ser servo, coisa que Judas não havia entendido. E nós olhamos, ele diz assim, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor. Diga, mestre e senhor. Lembra do que eu falei para vocês? Judas não chamava Jesus de senhor. Era mestre, rabi, professor, rabino. Vós me dizeis, mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, e lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus recapitula o sentido de servidão. Jesus recapitula pela última vez para aqueles discípulos um ensino precioso, grande é o que serve. Há uns anos atrás, então há 5, 6 anos atrás, o lema da nossa igreja anual era, grande é aquele que serve. Mas isso foi um lema para ser trabalhado num ano, mas isso deve ser o lema da nossa vida. Jesus diz que aquele que quer ser grande no reino de Deus deve se tornar pequeno aqui nessa terra, não pequeno em tamanho, mas naquele que é humilde o suficiente para lavar os pés dos seus irmãos. E tem gente que acha que lavar os pés é pegar uma bacia com água e sair lavando os pés de alguém. Isso é simbólico, porque a pessoa pode estar lavando o pé de alguém ali desejando que ela morra. O ato de Jesus lavar os pés aqui é um ensino de humildade, de serviço, não de uma ação de um dia, de uma data. Então, quando eu olho, eu vejo Jesus deixando o último ensino sobre o que é ser servo. Agora veja a segunda, eu vou falar de 4, a segunda chance que Jesus dá a Judas para que ele volte. Olha só no versículo 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. De novo Jesus acende uma luz para Judas, um sinal para Judas. Ele diz assim, eu conheço os que eu escolhi. Primeiro que eu e você, irmãos, devemos entender algo no nosso coração. Aquela expressão, eu aceitei Jesus, é meio estranho, porque quem precisa aceitar, quem precisa ser aceito, somos nós. Então quem aceita ou não é Jesus, e Ele nos aceitou, Ele nos amou. E quando esse texto diz, olha, aquele, não todos vós, ele vai dizer o quê? Ele diz, olha, eu conheço o que eu escolhi. Jesus em outra passagem, ele diz assim, não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, para que vades e deis o quê? Fruto. Irmão, seja frutífero no reino de Deus. Jesus diz, eu sei o que eu escolhi. Ele está dizendo para Judas, Judas, você acha que eu não te conheço? Quando ele diz ali no versículo 18, ele diz, olha, bem-aventurados sois se os fizerem. Ele diz, eu não falo de todos vós. De novo, se eu sou Judas, Jesus acabou de lavar meu pé, mas ele está dando umas indiretas, diz, essa amizade está indo para o brejo. Está me falando algumas coisas que eu estou entendendo que é para mim. E Jesus então segue adiante, e nós vemos a terceira chance de Jesus a Judas. Uma investida agora para quebrar o coração de Judas.
Porque diz o texto, no capítulo 13, o versículo 21, que quando Jesus diz isso, quando Jesus diz que alguém levantou contra ele o calcanhar, ele diz: desde agora eu vou tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e a quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo: olha, precisa me receber, e precisa ir anunciar para que eu seja recebido pelos demais. Aí diz o texto, versículo 21, Jesus, tendo dito isso, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade, um de vós há de me trair. Só faltava Jesus pegar assim, ó, senhor, colocar, cadê? Ó, lá, cadê Jesus? Acho que sumiu, acabou a bateria. Só faltava Jesus pegar e apontar e dizer: Judas, é você. Judas, é você. Colocar, aquele pessoal colocar assim, Wagner, tá vendo aí? Estão vendo a marca aí? Só faltava Judas dizer assim: ó, vou apontar para vocês, tá? Vou mostrar quem é. Um de vós. Jesus está dizendo: um de vós. Aí, diz o texto, então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falara, porque eles tinham andado o tempo todo com Jesus, tinham caminhado com Cristo, tudo que eles falavam era de servir ao Senhor, seguir onde quer que ele fosse. Judas não falava muito, então eles não sabiam, Judas era uma incógnita no coração, mas como ele andava junto, eles não sabiam quem era, e diz o texto ali: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse de quem era aquele de quem ele estava falando. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Olha como Jesus agora vai dar a última cartada, a quarta e última chance de Judas voltar atrás. Diz no versículo 26, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas. Irmãos, pecado escondido ainda você diz: eu vou levando. Mas quando aponta e diz: é você. Já pensou o Espírito Santo pegar aqui nesse lugar e dizer: hoje eu vou revelar o pecado. E vou começar dizendo: Wagner, fique de pé, vou falar como você tem sido. Divo, fica de pé. Eu falo dele porque ele me entende, ele não vai brigar comigo depois, né? Tem pessoa que se a gente usar como exemplo, depois brincar, melhor não usar, né? Mas imagine Jesus chamando a pessoa dizendo: fica de pé. E eu vou dizer para os demais quem é você. Porque até então eles não sabiam quem era o traidor. Agora Jesus diz assim: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Pá, molhou o bocadinho, abre a boquinha, Judas. Aí diz o texto, segue o texto, que Judas, mesmo assim, endurecido. Irmãos, tem gente que no confronto ela não se arrepende. Mesmo confrontado cara a cara, tem gente que mesmo confrontada com seus pecados, ela prefere endurecer o seu coração, ela prefere voltar atrás, ela prefere não continuar caminhando. Diz o texto ali, que quando Jesus fez isso, versículo 27, e após o bocado, entrou nele Satanás, antes Satanás tinha colocado no coração dele. Lembra o texto que nós iniciamos? Que Satanás colocou no coração de Judas para atrair a Cristo. Agora não é uma ideia que Satanás coloca no coração de Judas, ele entra no coração de Judas. Diz o texto: e após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois Jesus: o que faz-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreenderam qual era o propósito do que ele dissera, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Irmãos queridos, Jesus tem nos dado tanta oportunidade. Eu não falo só de pecado, eu falo oportunidade de nós cada vez sermos mais íntimos dele, cada vez conhecê-lo mais, cada vez se aproximar mais, cada vez tê-lo mais na nossa vida.
Mas essas oportunidades, elas vão indo, e nós vamos deixando elas passar, se nós deixarmos elas passar, e daqui a pouco, quando nós vemos, nós estamos tão longe de Jesus, que restou para nós só uma religiosidade vazia, de vir à igreja, ouvir um pastor ruim pregar, e voltar para casa sem mudança de vida nenhuma, e os pecados continuam os mesmos. Jesus continua acendendo, uma luzinha aqui, uma luzinha ali, outra lá, acende no trabalho, acende para a esposa, com os filhos, acende ali, e a pessoa vai deixando essas luzes passar e não muda a sua ação. A minha oração, irmãos queridos da igreja, é que nós possamos ver os sinais que Jesus nos dá nas pequenas coisas, na Escritura, nas crianças que muitas vezes falam, muitas vezes as crianças não falam, mas ações delas falam por elas. Na forma com que nós nos relacionamos como família, como igreja, como amigos, sinais que vão mostrando que eu preciso melhorar como amigo, eu preciso melhorar como filho de Deus, eu preciso melhorar como irmão em Cristo, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como um pai. Esses sinais a Escritura vai me dando, assim como Jesus ia sendo específico, um de vós vai me trair, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Amados, basta nós irmos para essa mina, que daqui pode brotar coisas preciosas para mim e para a tua vida, não só para nos disciplinar e nos alinhar, mas para nos dar vitória, vitória completa, porque é por isso que Jesus morreu por mim e por você, para que a vitória seja completa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, vai dizer assim, que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Talvez você veio para a igreja, uau, glória a Deus, aleluia, mas com o passar do tempo, você vai vendo que algumas coisas na sua casa não dependem só de você, depende de toda uma estrutura, de uma família. Tem um marido que de repente é um sarna, tem uma esposa que é uma doida, tem um filho que é um moleque que você precisa o tempo todo estar correndo atrás dele, meu Deus, parece que tem rodinha no pé, não para em casa, e você está lá, meu Deus do céu, mas eu fui para Jesus e parece que as coisas não mudaram como eu imaginava, e você vai começando a desistir de caminhar com Jesus. Mas eu quero dizer para você, não desista, porque a vitória não é no começo, a vitória é no fim, amém? Diz para o irmão que está do seu lado, a tua vitória não está no começo, está no fim. E quando Jesus então dá essa cartada, Judas sai, meu irmão. Ele não soube aproveitar. Agora, o que resta para alguém que não aproveita o que Jesus tem para ela? Pastores. Nós sabíamos de 3, fui para o encontro de pastores, fiquei sabendo de mais uma pastora aqui. Pastores, porque, irmão, espiritualidade não tem cargo, espiritualidade não tem diploma, não existe diploma no mundo espiritual, existe filho e filha de Deus, todos nós somos filhos e filhas de Deus, não existem especiais, existem aqueles que se aproximam mais, amém? Isso é na nossa casa, irmãos. Você pode ver, quem tem um filho só, uma filha só, não percebe isso, mas se você tem mais de um, de uma, você vai perceber isso, que quem desfruta mais do teu cuidado, quem desfruta mais do que você tem para oferecer, é aquele ou aquela que se aproxima mais de você. Porque não adianta você ficar questionando, você jovenzinho, jovenzinha, papai não liga para mim, mamãe não liga para mim, se você não se aproxima deles. Você quer desfrutar do que o teu irmão ou tua irmã desfruta, se aproxime na distância que o outro se aproxima. Com Deus não é diferente. Deus não olha para nós dizendo, olha, o Toninho é um cara especial, vou abençoar o Toninho, ao passo que o Vardumiro, não. Posso usar os dois, se vocês brigarem comigo depois, alguém me defenda. Mas, irmãos, não tem especiais no reino de Deus, existem filhos e filhas, independente de título. E o ano passado, 3 pastores entraram num caminho de desespero, não sei se de pecado, não sei do que chegaram ao ponto de 3 se enforcarem, 2 pastores e uma pastora. E agora diz que mais uma pastora chegou no limite. Quando é que se chega nesse limite aqui, irmão? Quando nós deixamos todas as oportunidades que Jesus vai nos dando para trás e tentamos caminhar sozinho, com nossas próprias forças. Mulher de Deus não é super-herói, não é Mulher Maravilha. Homem de Deus não é super-homem. Nós precisamos da graça de Cristo todos os dias. E todos os dias nós precisamos estar dizendo, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me levanta,
Senhor, me põe de pé, Senhor, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desanimar, Senhor, mas eu preciso prosseguir. O problema é quando nós esmorecemos, porque Gálatas vai dizer justamente isso. Gálatas 6, eu acho, versículo 7 ou 6, vai dizer que nós ceifaremos ao seu tempo se não desfalecermos. Ele diz assim: não vos engane, tudo aquilo que você semear, isso você ceifará a seu tempo, se você não desfalecer. Mas eu tenho investido tanto no reino, eu tenho me esforçado tanto. Então não desfaleça. Se você tem semeado, é no reino mesmo, não é para você? É no reino que você tem semeado? O reino tem seu tempo certo para germinar a semente, mas no tempo certo ela vai germinar e você vai ceifar. O problema é que tem gente que lança a semente, está demorando, sai de perto, sai dali, aí germina o fruto, vem outro e colhe no lugar dele. Irmão, que não seja outro que colha os frutos do teu esforço da caminhada com Cristo. Que seja você colha os frutos do teu esforço. Quando eu olho para Judas, para chegar nesse momento de forca, a qual a Bíblia diz que quando ele olha Jesus, Jesus é condenado, ele olha para aquelas moedas, as moedas não tinham lá esse valor como nós vimos, ele se arrepende. Agora, irmão, quantos aqui acreditam que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Amém? Se arrepender dos nossos pecados é uma necessidade, mas depende de onde você vai para se arrepender dos teus pecados. O teu arrependimento te mata ao invés de te levantar. Você não pode, no arrependimento dos teus pecados, correr para a religião. Você precisa correr para Cristo. Eu preciso de ajuda, eu vou para a igreja. Amém, irmão, a igreja é isso mesmo. Mas não adianta vir para a igreja e não ir para Cristo. Passa a vida inteira sentado num banco, se arrepende dos seus pecados como? Fui para a igreja, agora estou na igreja, me converti, sou evangélico. Queridos, a Bíblia não nos chama de evangélicos, entenda isso. Você não vê em nenhum lugar a Bíblia chamando a mim e a você de evangélico. Ela chama de filhos e filhas de Deus. Quem chama a gente de evangélico é o mundo. Na verdade não é nem... Olha como a gente está se tornando moderno. Quando Lutero, há mais de 500 anos, colocou as 95 teses lá, suas institutas lá, quando ele fez isso, começou-se a chamar aquelas pessoas de protestantes. Aí as pessoas agora não protestam mais nada, tudo pode, tudo vale, não tem problema, nada a ver. Agora não protestamos mais, nós somos evangélicos. Aí o evangélico ficou mais ou menos, agora dá até para fazer carro do carnaval, agora dá até para fazer tem o carnaval gospel. Aí agora saímos de protestantes, que é aqueles que confrontavam o pecado com a palavra, de evangélicos, aqueles que guardavam o evangelho, para simples crentes. Entendeu? E nenhuma dessas três palavras, nenhum desses três adjetivos define a mim, a você, ou deveriam definir a mim, você, nem evangélico, nem protestante, nem crente. O que deve definir a mim e a você é se nós somos ou não filhos de Deus. A Bíblia diz, Jesus lá em João 13, eu acho, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é pôr uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, não é botar um terno, não é botar uma gravata, não é isso. O que define a mim e a você, se somos discípulos de Jesus, é se nos amamos uns aos outros como a Bíblia mandou nos amarmos uns aos outros. Aí, para encerrar, eu quero convidar você a abrir lá em Mateus 27, versículo 3. Mateus 27, versículo 3, 4 e 5. Olha lá. Você, quando tiver algo no teu coração que precisa consertar, corra para os pés de Jesus. Judas foi no lugar errado, e porque ele foi no lugar errado, ao invés de encontrar a cruz, ele encontrou uma forca. Mateus 27, 3 diz assim: então Judas, o que o traíra, já viu essa expressão? Na gíria, o que é um traíra? Claro que eu li fazendo aquele que o trairia, o que o traíra, mas a palavra traíra aqui na gíria do povo é o quê? Você é o traíra.
Se chamar alguém de traíra aqui, o que você entende? Joaquim, me ajuda. O que é um traíra? Hã? Não, um traíra. Mas tem um outro sentido aí que eu estou tentando buscar. Alguém me ajuda aí. O que é, Zeca? Dedo duro. Olha, dedo duro. Olha lá. Só para você rir um pouco, para você não achar que você vai sair todo marcado. Versículo 4. Olha lá. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós dizemos que algo que o Espírito Santo está fazendo é de Satanás. Ademais, todo tão profundo no pecado, se há arrependimento genuíno, Jesus tem perdão para mim e para você. Então não há como eu dizer, não, então não tem mais jeito, não tem mais instância. Versículo 17 de João, capítulo 17 de João, verso 12, não precisa abrir se não quiser. Jesus, na sua oração sacerdotal, Jesus lança um lamento pela vida de Judas, porque ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os no teu nome. Eu tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse para que se cumprisse a Escritura não significava que estava determinado, Judas é o cara que vai trair. Mas ele foi a pessoa que aceitou no seu coração, com tantas possibilidades, tantos sinais, cercou Judas com tantas formas, tentando alcançar Judas de volta. É o Jesus que está aqui hoje. É o Jesus que quer alcançar a mim e a tua vida. É o Jesus que quer trazer a mim e você de volta para a presença e para a comunhão dele. Quem sabe Jesus, de alguma forma, poderíamos usar uma figura de que Jesus tem lavado os teus pés com alguns mimos, ele tem abençoado você, ele tem dado algumas coisas para você e é confiado. E Jesus quer você perto. Jesus quer você perto. Eu quero convidar você nessa noite a colocar a tua vida no altar e dizer: Senhor, eu quero estar perto do Senhor, porque o Senhor tem algo para a minha vida. E eu quero entender os sinais a cada dia. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Até aqui o Senhor tem sido mestre, o Senhor tem me ensinado, eu tenho aprendido, mas eu não tenho tantas que desperdiçar. E para você que hoje quer colocar o teu coração nas mãos de Deus, entendendo que, assim como Jesus lavou os pés, Judas tem lavado os teus, você tem sido abençoado, e talvez você não tenha correspondido. Você decida no teu coração corresponder a Cristo nessa noite. Senhor, eu quero corresponder ao Senhor. Temos alguém aqui que quer colocar o seu... Jesus está aqui nessa noite, meu irmão. Jesus não faz estardalhaço, não. Jesus chega de um jeito simples, e Ele vai falando no teu coração, dizendo: filha, filho, eu amo você, eu vou continuar amando você, mas o que eu tenho para te oferecer é mais do que você tem vivido. Você só precisa se aproximar mais. Temos mais alguém aqui que quer trazer a sua vida ao altar, dizer: Senhor, eu quero mais intimidade contigo, eu quero mais da tua presença na minha vida. Ficamos orando. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para dizer: filha, eu amo você. Filho, eu amo você.
do Senhor, Pai, o nosso coração. Não temos nada, Pai, contra o nome de Judas, mas nós queremos aprender, Pai, com o comportamento deste homem, a perceber os sinais que o Senhor tem nos dado, dando livramentos, Pai, mesmo quando nós não estamos assim tão espirituais, dando vitória, mesmo quando nós não estamos assim buscando tanto ao Senhor. Que esses sinais sejam suficientes, Senhor, para nos mostrar que o Senhor nos ama e que nos quer perto, e que as coisas que nos acontecem, as coisas que o Senhor nos dá, não são um fim em si mesmo, elas são só uma forma do Senhor nos atrair ao Senhor, porque é a Tua presença que importa, é o relacionamento que importa, Senhor. Coloca em nós um coração como o de Moisés, Pai, que quando o Senhor disse a ele: o meu anjo vai adiante de você te dando vitória, ele disse: não, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Nos ajuda, Pai, a entender, Senhor, que as coisas são sinais, os milagres são sinais, as bênçãos materiais e espirituais são sinais do Senhor, de que o Senhor nos ama de forma incondicional, continua acreditando em cada um de nós, mesmo quando todos não acreditam mais. O Senhor continua dizendo, como disse a Judas: amigo, ainda dá tempo. Judas escolheu a forca, a cruz, Senhor. E porque ele escolheu a forca, a cruz, ele morreu sozinho. Oxalá nós, Pai, nas nossas escolhas, talvez não escolhemos literalmente, mas quando nós deixamos de escolher a cruz, nós estamos escolhendo um caminho de morte. Oxalá nós possamos escolher a cruz, porque quando nós escolhemos a cruz, alguém já morreu nela por nós, não precisamos mais morrer. A cruz é um sinal de vida, e vida em abundância. Diz a Tua palavra: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E é essa vida, Pai, que eu oro para que a Tua igreja experimente e desfrute, Senhor, e desfrute. A igreja pode levantar sua voz e dizer: exaltar. Erga a tua voz, meu querido, você é amado do Senhor. Exaltar. Deixa Satanás saber, porque ele também quer ser adorado por você. Deixa ele ouvir que você serve ao único Deus. Aleluia! Exaltado, oh Espírito Santo, sopra sobre a sua igreja, Senhor. Exaltado, oh Senhor. Mais uma vez para terminar. Exaltar. Erga o máximo que você puder a tua voz. Exaltado. Oh, aleluia. Exaltado. Oh, Senhor. A vontade de não parar mais. Despede a sua igreja, Senhor, em segurança, em paz, na presença do Espírito Santo, no renovo do Espírito Santo. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua igreja, hoje e sempre, para todos sempre, e amém. Podemos encerrar esse tempo com uma grande salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia.